Deputados aprovam texto base da reforma da Previdência. Jair Bolsonaro participa de culto evangélico na Câmara e General Augusto Heleno dá explicações sobre os 39 quilos de cocaína apreendidos com o integrante da comitiva presidencial na Espanha. E na segunda parte da reportagem especial sobre os 10 anos do MEI, veja o passo a passo de como se tornar um microempreendedor individual. Por 379 votos a favor e 131 contra, o plenário da Câmara aprovou o texto base da reforma da Previdência na noite desta quarta-feira. No dia da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara, protestos e confusão do lado de fora não impediram que a matéria avançasse. Um grupo de manifestantes tentou forçar a entrada em um dos acessos da Câmara e foram contidos pela Polícia Legislativa. Logo depois, a Polícia Militar foi acionada para garantir mais segurança. Apenas líderes do movimento foram autorizados a entrar na Câmara. Nas redes sociais, a votação da reforma chegou a estar entre os assuntos mais comentados na internet. Ali, a opinião pública estava dividida. Dentro do plenário, a sessão se iniciou ao meio-dia, com a obstrução dos partidos de oposição. Foram vários pedidos para que a votação fosse adiada e os deputados marcavam suas posições. Essa reforma da Previdência é um remédio para matar o doente. Não é retirando 1 trilhão dos mais pobres e ninguém pode negar que esse dinheiro está saindo dos mais pobres. Não é tirando o dinheiro dos professores, da aposentadoria, que nós vamos corrigir este problema da crise do nosso país. Por isso, esse debate precisa continuar. Nós somos a favor do requerimento para o adiamento e encaminhamos a obstrução. Você fazer cortes, você diminuir para você poder ganhar de uma outra forma, é muitas vezes dolorido. Mas às vezes a mãe tem que se sacrificar pelos filhos. Muitas vezes, nós precisamos entender o momento de crise que nós estamos vivendo. Esta proposta está tirando do povo brasileiro, exatamente das pessoas mais humildes e mais pobres, esta segurança, esta possibilidade de terem no Estado a chance e a garantia da dignidade no momento que mais precisam. É uma proposta cruel, cruel. Quando a esquerda subir ali com falácia dizendo que nós não estamos pensando no futuro do nosso povo, lembrem disso, nós sacrificamos na própria carne e estamos dando o máximo que nós podemos para dar um futuro para o nosso país, que é melhor ter dinheiro amanhã do que fazermos uma falácia aqui hoje. Além do debate político, a sessão também teve um reconhecimento público. O líder do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, agradeceu o presidente da Câmara pela condução dos trabalhos. Sem essa pessoa, com certeza, nós não teríamos chegado a esse momento tão importante. Minha especial homenagem ao presidente dessa casa, Rodrigo Maia. O próprio presidente Rodrigo Maia subiu à tribuna para falar sobre a reforma da Previdência. Nosso sistema previdenciário coloca o Brasil numa realidade muito dura. Para cada um idoso abaixo da linha da pobreza, nós temos 5 crianças. E estas reformas, elas vêm no intuito de reduzir desigualdades. E esse, eu tenho certeza que é o objetivo de todos os parlamentares aqui presentes, os que votaram a favor e os que votaram contra. O processo de votação do texto principal da reforma começou no início da noite e às 8 horas veio o resultado. Foram 379 votos a favor e 131 contra a reforma da Previdência. Um capítulo importante foi rasgado, ou pelo menos começou a ser rasgado, porque segue os destaques e segue a votação da PEC 06. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal
não aos trabalhadores. O resultado era um prenúncio de que a votação da reforma na Câmara dos Deputados poderá ser concluída ainda nesta semana. Veja alguns dos principais pontos da reforma na Previdência. Para aposentar, todos os trabalhadores terão que somar idade e tempo de contribuição. Homens se aposentam com 65 anos e as mulheres 62. O tempo mínimo de contribuição passa a ser 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. No caso de servidores públicos, são 25 anos de contribuição. O cálculo do benefício leva em conta a média de todos os salários de contribuição. Começa com 60% da média de todos os salários recebidos pelo trabalhador ao longo da vida para quem contribuiu o mínimo, 20 anos homens e 15 mulheres. E sobe 2% ao ano até atingir 100%. As alíquotas de contribuição variam de acordo com os salários, sendo que na iniciativa privada os mais altos pagarão 11%, enquanto os servidores que ganham mais pagarão 16%. Para quem está perto de se aposentar, foi estabelecida a seguinte regra geral de transição. Mulheres poderão se aposentar a partir dos 57 anos e homens a partir dos 60, desde que cumpram um pedágio de 100% do tempo que faltava para aposentar na regra atual. Ou seja, se faltava 1 ano para se aposentar, na nova regra teria que trabalhar 2 anos. Essa é a regra geral, mas para atender situações diferentes, ao todo foram criadas 7 regras de transição. Mudanças também nas aposentadorias especiais. Professores irão se aposentar com 57 mulheres e 60 anos homens. O tempo de contribuição passa a ser de 25 e 30 anos. Já os policiais se aposentarão aos 55 anos, homens e mulheres. Aqui varia apenas o tempo de contribuição, 25 e 30 anos. No caso de morte em serviço ou em decorrência da profissão, as viúvas ou os viúvos dos policiais receberão 100% da última remuneração. Agora os deputados começam a votação dos destaques, que são emendas para alterar o texto. As que têm maiores chances de serem aprovadas são as que flexibilizam regras de transição para policiais e professores. E a que permite às mulheres aumentarem os valores de suas aposentadorias já a partir do 16º ano de contribuição. O presidente da República, Jair Bolsonaro, veio à Câmara nesta quarta-feira participar de um culto promovido pela Frente Parlamentar Evangélica. O culto religioso, que contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, é realizado semanalmente pela bancada evangélica no auditório Nereu Ramos. Desta vez, a cerimônia comemorou o encerramento do semestre legislativo. Ao chegar, o presidente, acompanhado por diversos ministros, não falou com a imprensa, mas durante o culto ele falou aos presentes. Bolsonaro aproveitou para reiterar um compromisso de campanha. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Do culto, o presidente seguiu para o plenário Ulisses Guimarães, onde estava sendo realizada uma sessão solene em homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus. Novamente, o presidente da República usou da palavra. Sou um presidente de todos. Não tem situação nem oposição. As minhas decisões, que são respaldadas pelos parlamentares, ditam os rumos do nosso Brasil. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, esteve nesta quarta na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele prestou esclarecimentos sobre a apreensão na Espanha de 39 quilos de cocaína transportados por um sargento da Aeronáutica num avião da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, general Augusto Heleno, esteve na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Ele prestou esclarecimentos sobre a apreensão de 39 quilos de cocaína há 2 semanas. A droga estava em poder de um sargento da Aeronáutica que integrava a comitiva de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O militar foi flagrado com pacotes de entorpecente durante uma escala no aeroporto de Sevilha, na Espanha. A aeronave reserva da Força Aérea Brasileira seguia em viagem oficial para o Japão. O ministro do GSI considerou o episódio como de extrema gravidade. Ponderou que o sargento preso não possuía antecedentes e garantiu que o sistema de segurança adotado pela FAB é rígido e que a apuração será rigorosa.
nós vamos, como sempre fizemos, cortar na carne. Nós não somos coniventes, nem somos cúmplices de nenhuma atitude desse tipo. Então podem estar certos que isso tem todo o seu lado ruim e tem uma pequena parcela de lado bom, que é nos alertar para alguma coisa que o inquérito vai mostrar e que nós vamos sanar ao longo do tempo. Militares do Ministério da Defesa e das Forças Armadas também se pronunciaram sobre o incidente. Gostaria, em nome do ministro da Defesa, de ratificar a nossa confiança nos homens e mulheres, militares e civis que compõem nossas Forças Armadas. E garantir aos senhores que a instituição militar não é e não será complacente com qualquer desvio de conduta como este, porque não é este o nosso meio. A Força Aérea não é perfeita, obviamente, mas a Força Aérea não compactua com nenhum defeito. Então, imediatamente, toda vez que tomamos conhecimento de qualquer ato, independente da gravidade, às vezes até alguns que no dia a dia são tomados como de menor relevância, para nós militares, imediatamente nós adotamos os procedimentos administrativos para identificação e responsabilização daqueles que porventura tenham cometido. Deputados da oposição e governistas avaliaram as declarações e esclarecimentos prestados pelos militares. Realmente fica a desconfiança, né, de que pelos 39 quilos, né, essa quantidade grande de droga, provavelmente não é a primeira vez que ele viaja, né, esse sargento que já viajou em governos anteriores de outros presidentes, mas certamente a Força Aérea não vai ser conivente com esse tipo de conduta e vai punir ainda mais esse caso, exemplarmente, não tenho sombra de dúvida com relação a isso. Não foi respondido de quem é a coca, se tem outros tripulantes oficiais envolvidos ou outras conexões internacionais envolvidos nesse fato gravíssimo. Essa comissão espera a apuração o mais rápido possível, uma apuração que seja limpo, que mostre claramente quem está envolvido, porque eu não acredito que um sargento sozinho entraria com 39 quilos de coca. Foi instalada nesta quarta-feira a Comissão Especial da Reforma Tributária, que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que modifica a cobrança de impostos sobre o consumo de bens e serviços no Brasil. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, participou nesta quarta-feira da instalação da Comissão Especial da Reforma Tributária, uma forma de demonstrar a importância dessa proposta de emenda à Constituição, que ele comparou à PEC da reforma da Previdência. A reforma tributária é um desafio diferente da previdenciária. A previdenciária, ela unifica a federação e, de alguma forma, divide a sociedade. A tributária divide a federação e unifica a sociedade. O nosso desafio é harmonizar, né, essas divergências para que a gente consiga, como na previdenciária, espero eu, ter também um texto que organize melhor o sistema tributário brasileiro. A proposta foi apresentada na Câmara pelo deputado Baleia Rossi. A proposta prevê a criação do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, juntando os seguintes tributos: o IPI, o PIS e a COFINS do governo federal, o ICMS dos governos estaduais e o ISS das prefeituras. A transição seria feita em 10 anos, com o aumento da alíquota do IBS, à medida em que diminuiria a alíquota desses 5 impostos, até eles deixarem de existir. Também pouco a pouco, num prazo de 50 anos, o IBS deixaria de ser cobrado no local de origem, ou seja, de produção, e passaria a ser pago totalmente no destino, ou seja, no local da venda do bem ou serviço. A arrecadação do imposto iria para um caixa separado do Tesouro Nacional e o governo federal, os estados e os municípios teriam acesso automático à fatia de recursos pertencentes a cada um. Claro que existem resistências às mudanças. Sempre quando você propõe uma mudança no país, você tem grupos que se opõem. A Comissão Especial da Câmara vai fazer o debate com prefeitos, com governadores e com todos os setores da economia. Empossado presidente, o deputado Wildo Rocha vai agora discutir com a comissão um calendário de trabalho. A intenção é chegar a um texto final que obtenha maioria dos votos e permita que a PEC seja votada pelo plenário da Câmara ainda neste ano. Dentro do que preconiza o nosso regimento, ouvindo a todos,
todos os membros desta comissão têm legitimidade para defender seu ponto de vista, que diz respeito a essa matéria, para que a gente possa produzir um texto que venha atender às necessidades da população e que seja um texto que realmente melhore o nosso sistema, que esse nosso sistema ele já está ultrapassado, é um sistema que tem mais de 50 anos. O relator da PEC, deputado Aguinaldo Ribeiro, acha natural o Senado também ter instalado uma comissão sobre a reforma tributária. A proposta discutida pelos senadores terá como base uma PEC relatada pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que foi aprovada no ano passado por uma comissão especial da Câmara. É legítimo ao Senado também fazer essa avaliação, não vejo problema nenhum. Acho que cada casa cumpre o seu papel, nós vamos cumprir o nosso papel aqui. Nós podemos fazer a nossa Constituição lá e o Senado fazer a deles e nós vamos nos encontrar num bom termo. Um grupo de trabalho formado por deputados está analisando projetos que modificam a legislação processual penal com o objetivo de diminuir a criminalidade no Brasil. As propostas foram elaboradas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e por uma comissão de juristas da Câmara. Por conta da votação da reforma da Previdência, o grupo fez uma audiência mais curta nesta quarta-feira. Eles aprovaram rapidamente a criação do Banco Nacional de Dados Balísticos. O deputado Marcelo Freixo explica que a proposta obriga que cada munição vendida para civis no Brasil saia de fábrica com uma identificação de série. A possibilidade das munições serem marcadas, existir um banco de dados que nos informe melhor sobre a utilização da munição em cada lugar do Brasil, se facilita um trabalho pericial, facilita o trabalho de investigação, facilita o trabalho de conclusões de investigações policiais com muito mais agilidade e materialidade. Então isso teve consenso. O relator do grupo de trabalho falou sobre outro aspecto importante do banco de dados balísticos. Cada arma possui uma digital. Então aquele projétil que sai, a marca que fica no projétil pertence a uma única arma. Então, o que nós estamos propondo até para facilitar a investigação e elucidação de crimes? Que cada arma, antes de ser comercializada, ela tenha o seu projétil, a sua digital, registrada. Para que, num caso de um homicídio ou algum atentado, alguma coisa assim, aquele projétil retirado do corpo da vítima ou encontrado no local do crime, ele possa ser comparado com esse banco balístico para saber de qual arma que foi efetuado aquele disparo. A proposta ainda precisa ser amplamente discutida pelo grupo de trabalho para então ser encaminhada a uma comissão especial que irá votar o projeto. Se aprovada, a proposta será levada para análise do plenário. Na segunda parte da reportagem especial de Santiago Delap sobre os 10 anos da lei que criou o MEI, conheça o passo a passo para se tornar um microempreendedor individual. O MEI é muito simples, né? É um processo que você paga uma vez por mês uma taxa que engloba todos os impostos e o que é necessário para você ficar adequado à utilização correta do MEI. Nós optamos por isso porque inicialmente o nosso faturamento não vai além do que o limite do que é permitido pelo MEI e a gente hoje ainda está enquadrado dentro desse espaço financeiro que permite que a gente continue como MEI. Ao contrário da enorme burocracia reservada a quem pretende abrir uma empresa no Brasil, uma das grandes vantagens de se tornar MEI é a simplificação do procedimento de registro. Se abrir uma empresa demanda uma papelada considerável e leva em média 107 dias, o cadastro de MEI dispensa a apresentação de documentos, fica pronto na hora e é feito totalmente pela internet, no endereço www.portaldoempreendedor.com.br. E os benefícios não param por aí. Todo microempreendedor individual é isento de tributos federais, ou seja, não precisa pagar imposto de renda, nem PIS, COFINS, IPI, nem contribuição social sobre o lucro líquido. Os únicos impostos que o MEI precisa pagar são a contribuição para a Previdência Social no valor de 5% do salário mínimo, mais R$1 de ICMS no caso de indústria ou comércio, R$5 no caso de serviços ou R$6 no caso de comércio e serviços. Mas antes de prosseguir com o registro, é preciso observar alguns detalhes. Ainda no portal do empreendedor, verifique se a ocupação pretendida é uma das mais de 400 atividades que se enquadram como MEI.
Consulte também a prefeitura do seu município para saber se a sua atividade pode ser exercida no local escolhido. Esteja ciente de que nem servidores públicos, nem titulares de outras empresas podem se cadastrar como MEI. E só lembrando que, além da atividade principal, o MEI pode exercer até 15 atividades secundárias. Bom, até aqui a gente falou bastante sobre as facilidades oferecidas ao MEI. Mas quais seriam aí os principais desafios para quem quer se lançar no mundo empresarial? No Brasil ainda tem essa dificuldade de cultura. Para quem quer consumir, o crédito é mais fácil. Veja como é fácil comprar, né, no mercado uma televisão, um fogão, uma geladeira, um carro. Agora, para quem quer abrir seu próprio negócio, dinheiro para empreender, ainda tem muita dificuldade. Os bancos ainda colocam muitas barreiras e obstáculos. E acho que o papel do parlamento é tentar viabilizar um crédito mais barato. O dinheiro não chega na ponta, porque nós temos um sistema financeiro muito concentrado na mão de 5 grandes bancos. E ele não consegue enxergar o pequenininho que vai buscar um crédito de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil reais. Ainda é muito difícil, porque é a parte de crédito, né? Hoje, para você conseguir crédito junto às linhas bancárias, ainda é muito difícil. Ainda não temos a credibilidade que deveríamos ter. Você é microempreendedor, mas quando você chega lá, eles têm aquela questão de te questionar com uma certa desconfiança e não te passa o crédito, né? Então isso aí prejudica bastante. Foi por causa de reclamações como a do Adenilton que o parlamento propôs a criação da empresa simples de crédito, em lei sancionada no último mês de abril, como explica o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afife Domingos. A empresa simples de crédito é a ideia do cidadão que tem uma poupança, que ele tem um dinheiro, que ele possa emprestar na sua cidade para as pessoas conhecidas. Então, com isso, nós estabelecemos o crédito olho no olho, sem os algoritmos, sem os cadastros que os bancos exigem, porque ele está emprestando para quem ele conhece. Se alguém for dizer que nós estamos querendo regularizar a agiotagem, eu respondo, não, a agiotagem existe e ela é oficial, ela está no cheque especial, ela está no juro do cartão de crédito de 340% ao ano. A empresa simples de crédito veio para concorrer com a agiotagem e levar um juro decente para quem quer produzir. E não vale para pessoa física, é só para pessoa jurídica. Portanto, atinge em cheio esse MEI que precisa de um crédito. Estamos falando de alguém que fatura 5.800 por mês, ele não deve estar pensando no empréstimo de 100 mil reais, mas ele precisa de um apoio para algumas máquinas, para o início da atividade. Fim da desburocratização de você poder emprestar recursos. Cada um pode ser um microempresário de crédito se quiser. E você pode ser até um microempresário de crédito dentro da sua própria empresa. Você tem um capital, quer emprestar para ela, você pode emprestar. Mas certamente vai ser uma coisa abençoada, porque vai tirar as pessoas dessa impessoalidade de ser tratada no sistema financeiro. O microempreendedor individual Paulo André Oliveira começou o projeto de ter uma picoleteria investindo capital próprio, mas hoje não descarta recorrer a um empréstimo para alçar voos mais altos. No primeiro momento, nós acreditamos que o capital próprio seria melhor pela condição que o país apresentava, né? Agora, para um crescimento desse projeto, nós provavelmente vamos procurar algum capital que não seja nosso. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, foi um dos deputados que relatou na Câmara o projeto que instituiu o MEI 10 anos atrás e faz questão de reforçar o caráter inclusivo da legislação. No MEI, nós não fazemos muita conta do que arrecadamos. Pelo contrário, nós fazemos conta da inclusão, da humanização e da formalização de pessoas. Mas você imagina 8,5 milhões de pessoas formalizadas, com autonomia, com liberdade, todas elas percebem muito mais do que 1,5, 2, 3 salários mínimos. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!